Nosso tópico agora é mais especificamente o fenômeno da ressonância. Esse fenômeno também pode ocorrer nos sistemas espirituais. Vamos observar aqui como acontece. Primeiro, a definição física básica e clássica da ressonância. Ressonância é o fenômeno que ocorre quando um sistema oscilante é excitado por um agente externo periódico, ou seja, também oscilante, com frequência idêntica à sua frequência fundamental ou uma de suas frequências harmônicas. Nessas circunstâncias, há uma transferência de energia da fonte externa para o sistema, com oscilações que podem atingir amplitudes extremas. Caso não exista amortecimento, essa amplitude pode inclusive levar ao colapso físico do sistema, ou seja, pode ser destruído. Um exemplo típico desse caso é esta filmagem da ponte de Tacoma, nos Estados Unidos, que entrou em colapso por causa da ressonância provocada pelo vento. Isso aqui é uma cena durante a construção da ponte. Observe a dimensão das estruturas perto de um ser humano, o tamanho das vigas, das colunas. Aqui, o dia da inauguração, um carro passando, com batedores. Observe que tinha vento, estava tudo tranquilo. Mas, infelizmente, no dia 7 de novembro de 1940, começou uma ressonância vibratória no modo de torção da ponte, causada pelo vento. Observem aqui. Olhem uma filmagem feita da cabeça da ponte, se nós podemos chamar assim. O vão central entrou em ressonância por causa do vento. E a amplitude da vibração foi aumentando gradativamente. Haviam carros, inclusive, que acabaram estacionando lá no meio. Pessoas tentavam sair. Se você pode ver ali, tem uma pessoa vindo, andando, cambaleante pela ponte, fugindo dessa situação. Olhem a vista lateral, como é assustador. Vamos seguindo com a observação da ponte. Isso foi aumentando, gradativamente aumentando. Esse aqui é um dos casos clássicos filmados, dos mais populares. Você encontra esse filme completo no YouTube. Ó, colapso do centro, às 11h10, do mesmo dia 7 de novembro. A oscilação foi tão grande que as estruturas não aguentaram e a ponte quebrou, partiu, vibrou acima da resistência dos materiais. Isso aqui só para a gente perceber o que o fenômeno da ressonância pode provocar. Em termos de campos eletromagnéticos, pode haver também ressonância na presença de um segundo campo. Então,
conhecido como sistema indutor, aquele que induz, que provoca a ressonância nos núcleos dos átomos ou nos elétrons do sistema próximo. A gente chama isso de ressonância magnética. Nós utilizamos o fenômeno da ressonância magnética para fazer exames. Do ponto de vista espiritual, a ressonância é a transferência de energia de um sistema radiante vivo, que podemos chamar também de indutor, porque funciona da mesma maneira, para um outro sistema radiante, ou seja, de um indivíduo para outro indivíduo, que nós determinamos receptor. Mas é preciso que as frequências estejam em sintonia. Você só consegue absorver energia de um outro sistema que está acoplado ao seu. Caso típico do acoplamento entre desencarnado e médium. É um fenômeno essencialmente mental. A energia do pensamento do emissor, seja ele encarnado ou desencarnado, é captada e absorvida pela energia mental do receptor, que também pode estar em qualquer uma dessas situações, ou seja, pode ser encarnado ou desencarnado. Essa transferência energética faz com que o receptor sofra influência da energia vinda de fora, alterando o seu estado mental, fazendo-o variar para melhor ou para pior, interferindo assim na sua frequência fundamental, segundo as características do influxo conhecido como indutor. Quando a indução provoca rebaixamento de frequência, o receptor poderá sentir-se mal. E conforme o estado de desarmonia que o rebaixamento provocar, pode até adoecer de forma misteriosa, com coisas que a medicina não consegue detectar. Todas essas influências dependem da potência do influxo indutor, desde a sonolência, cansaço, peso na cabeça ou em partes do corpo, passando para um mal-estar geral, náusea, até atingir um estado mórbido. Há casos de indução espiritual bastante acentuados. Nós vamos observar um aqui ainda nesta aula. Sentimentos contrários aos acima mencionados ocorrem quando o indutor eleva a frequência do receptor. Nem toda ressonância é negativa. Pode haver também um caso de acoplamento e produção de uma ressonância positiva, benéfica, salutar, por parte da entidade que está acoplada ao médium. Voltando ao tão propalado tópico da magia negra, que todo mundo fala, que todo mundo menciona, podemos lembrar que esta é, em última análise, um processo de intenso rebaixamento de frequência, habilmente manipulado para gerar destruição, sofrimento e desarmonia. Para comprimir violentamente para baixo a frequência vibratória das suas vítimas, os chamados magos negros e seus seguidores, sendo que 99% dos casos são os seguidores dos magos negros que estão atuando, porque um mago negro não perde tempo com causas pessoais, com perseguições individuais, ele tem uma meta muito maior e não tem tempo para perder com pessoas, indivíduos. Os seus seguidores utilizam esse processo chamado diabólico de vasto alcance, em que estudam o indivíduo, vasculham a vida, descobrem os pontos de contato, pesquisam inclusive encarnações anteriores para saber de débitos pendentes, de viciações, de tendências espirituais, de problemas não resolvidos, de modo que, sabendo todos os hábitos, vivências afetivas, defeitos, vícios, tendências, ambições, sejam elas de realização econômica, de poder, de qualquer que sejam, possíveis defesas espirituais e, principalmente, a quantidade de inimigos do passado,
e o potencial maléfico desses. Para quê? Para se associar e criar um processo de obsessão complexa, que merece um tratamento muito mais delicado. Nós vamos ver isso mais adiante em outras aulas de nosso curso. Há um outro tipo de ressonância que pode levar a uma síndrome psicopatológica, perfeitamente definida por José Lacerda de Azevedo, e leva o nome de síndrome de ressonância com o passado. Isto é um processo de autoobsessão. É a própria pessoa que, sofrendo ações parecidas com aquela que aconteceu no seu passado, desencadeia esta síndrome e entra em ressonância com um problema anterior não resolvido dela mesma e cria um processo de autoobsessão. Existe tratamento específico para isso, nós vamos ver adiante. Essa síndrome tem sintomatologia, patologia, terapêutica e prognóstico bem definido. Aqui nós temos um exemplo tipo de um caso de indução. A paciente foi tratada na Casa do Jardim, que é o centro de Lacerda, e esse exemplo está no livro Espírito, Matéria, Novos Horizontes da Medicina. Veja, é uma pessoa cujas iniciais mencionadas são EN, sexo feminino, branca, casada, 36 anos e enfermeira. Era de religião protestante. Olha aqui a data, 1975. A paciente, enfermeira, procurou a Casa do Jardim. Observe bem, para uma pessoa de religião protestante procurar a Casa do Jardim, que era sabidamente espírita, o problema estava realmente sério. Por que ela fez essa procura? Sofre de síndrome alérgica estranha e rebelde. Intensas crises alérgicas surgem subitamente com grande hipersensibilidade da pele e erupções discretas, seguidas de prurido intenso, terminando por deixar manchas arroxeadas aparentemente indeléveis e generalizadas. 2 dias depois, as manchas desaparecem. Também de repente, mesmo sem terapêutica, ou seja, sem nenhuma intervenção medicamentosa. E isso vinha se repetindo no dia a dia da paciente. Relata que, a princípio, os médicos pensaram tratar-se de sensibilidade exagerada a certas substâncias medicamentosas ou antissépticos alergizantes, embora a doença não apresente as características típicas da dermatite de contato. Era uma suspeita natural, ela era enfermeira, tinha contato com essas substâncias, precisava utilizar essas substâncias no tratamento dos seus pacientes do hospital. Então a primeira suspeita, é claro, da medicina, dermatite de contato. Mas não tinha algumas características. Por recomendação médica, foi afastada da manipulação dessas substâncias e submetida à ação do mais moderno arsenal terapêutico, desde dessensibilizantes variados aos corticoides mais ativos, coadjuvados por dieta rigorosa. Então, procurou-se isolar dela todas as possíveis fontes externas que causariam esse tipo de reação na pele. O quadro mórbido, que surgira espontaneamente há 6 meses, não apresentou qualquer melhora com a terapêutica, ocorrendo períodos de calmaria imprevistos, quando então a pele costumava ficar absolutamente normal. Ao se apresentar para o tratamento espiritual, e antes mesmo de procedermos ao desdobramento, constatamos a presença de uma entidade desencarnada. Observem, eles encontraram próxima à pessoa uma entidade desencarnada, sofrendo muito. Como sempre ocorre em tais casos, atendemos primeiro o espírito sofredor,
incorporando-o num dos médiuns e começamos o tratamento. Trata-se de operário que sofreu extensas queimaduras por explosão de uma caldeira e que morreu alguns dias depois de intenso sofrimento. No astral, continua a sofrer. Aos períodos de sofrimento, alternam-se os de torpor, com duração que ele não sabe determinar. Não se sabia aqui ainda quando aconteceu isso, apenas que essa entidade sofria desses problemas e estava próximo da enfermeira. Grita de dor quando tocamos no médium em que está incorporado, como se sentisse o toque nas suas feridas, tentando mostrar os membros queimados já em decomposição. Sabe que desencarnou, mas ainda não está livre das queimaduras. Fazemos com que ele se aquiete por uns momentos e aplicamos passes magnéticos no seu corpo astral. Sob comando de contagem, projetamos sobre eles grandes massas de energias vitalizantes. Observe aqui, mais uma vez, os pulsos energéticos e a vontade de projetar especificamente energias revitalizantes com a determinação de que seus membros fiquem curados e que seus sofrimentos tenham fim, e ainda usa-se o nome de Jesus para intensificar o grande curador, a associação mental com a imagem do grande curador. Isso também provoca no indivíduo que recebe uma grande intensidade energética. Passados alguns instantes, o operário se surpreende por se achar perfeitamente recomposto, as queimaduras curadas e livre, por fim, das terríveis dores. Tão surpreso fica, em tão grande e emocionada alergia, que pergunta se é milagre ou o que está acontecendo. Quer saber se somos santos. Aqui eu fiz esse grifo, Lacerda não coloca esse grifo lá, não. Isso acontece bastante com entidades que passam por sofrimentos atrozes e ficam bastante impressionadas com a rapidez como os fenômenos acontecem no plano espiritual, principalmente quando ele é atendido por um grupo que quer que ele melhore, que tem capacidade de projeção e que consegue realizar esses efeitos. Tudo isso baseado na constante aplicação de toda essa teoria que a gente vem estudando. Daí a importância do estudo. Já mais calmo, relata o acidente que sofrera, fala da perturbação e da angústia ao se ver desencarnado em meio de gente estranha. Na erraticidade era enxotado de todos os lugares por causa do seu aspecto repelente e do mau cheiro que exalava. Lembrem-se, nas proximidades do planeta, nas chamadas zonas umbralinas, as pessoas ainda convivem com todos os sentimentos e as dependências orgânicas que o corpo físico tem, a dor, a fome. Então elas exalam mau cheiro e os outros sentem, eles sentem dores e os outros não querem que eles fiquem próximos, porque se sentem incomodados. Isso é angustiante. Profundamente esgotado e desanimado, aproximou-se do hospital em que a enfermeira, que é a nossa paciente, trabalhava. Desejava ser socorrido, mas se viu frustrado. É claro, nem todos os trabalhadores de hospitais são videntes ou têm capacidades para atender espíritos, ou até mesmo desconhecem essa realidade que é paralela à nossa. Foi corrido por outros espíritos, que se apoderavam de camas vazias e nelas se acomodavam. Foi então que, por acaso, viu a enfermeira, nossa paciente N, em seu trabalho rotineiro tratando dos enfermos. Aproximou-se dela esperando receber também algum socorro, um curativo que minorasse seus sofrimentos e ardências. Sentiu-se muito atraído
pela aura de harmonia da enfermeira, recebendo uma sensação de bem-estar que há muito não experimentava. Sentia-se seguro também, pois não fora repelido por ela. A pessoa que naturalmente nutre uma vontade de ajudar o semelhante, acolheu, mesmo que energeticamente, a presença da entidade. A partir desse momento, passou a ter alívio, mas, ao mesmo tempo, começou a provocar na amiga encarnada uma erupção na superfície do corpo. Iniciava-se a alergia que com o tempo evoluía para um quadro mórbido de enfermidade da pele, rebelde a todo tratamento. Como causa da moléstia, não se encontrava no campo físico nenhuma origem, e também ela resistia a todos os tratamentos. Por quê? Porque a causa do problema era a indução provocada pela presença da entidade. A gente às vezes costuma chamar isso de encosto em algumas denominações espirituais. Por que encosto? Porque está encostado, próximo. Não quer fazer deliberadamente o mal da pessoa, mas provoca efeitos negativos com a simples presença. E isso é um processo de ressonância vibratória. Ele se acoplou à energia dela e o que ele sentia passou a fluir para ela, causando inclusive os efeitos no corpo físico. Tudo que o espírito doente sofre passa por uma espécie de filtragem lenta ao corpo físico da enfermeira. O mal se acentuando na medida que o tempo passa, com os laços da imantação cada vez mais fortes, energias desarmônicas cada vez mais intensas passam para o corpo dela. Como sempre costumamos fazer, tanto lá no grupo do Lacerda como em todos os grupos de apometria que eu tenho conhecimento, tratamos o espírito com todo carinho. Curado e em paz, removemo-lo para um hospital. No caso do grupo lá da Casa do Jardim, eles são consorciados ao Hospital Espiritual Amor e Caridade. Cada grupo, cada casa, cada terapeuta deve ter algum local da espiritualidade para encaminhar essas entidades atendidas. Essa aqui é a instituição que dá cobertura aos tratados lá na Casa do Jardim. Enquanto atendíamos o espírito, médicos do mundo espiritual procediam ao tratamento do corpo astral da enfermeira, desdobrada pela apometria e conduzida ao mesmo hospital. As chagas do organismo astral dela passaram para seu corpo somático, como sempre acontece nesses processos de evolução lenta. Veja, tudo que afeta o nosso corpo físico causa lesão no corpo astral. Tudo que altera o corpo astral também, causando algum tipo de lesão, doença, mal-estar, flui lentamente para o corpo físico, porque os dois estão conectados. Então nós temos doenças aí que têm origem energética e a medicina não encontra. Em compensação, dependendo das agressões promovidas no corpo físico, também causam lesões lá no corpo astral e que depois vão fluir para o novo corpo físico que o indivíduo vai ocupar numa encarnação subsequente. Esta é a causa de muitas doenças chamadas autoimunes, que são do próprio indivíduo. Então, esse caso aqui é um caso típico de indução espiritual por ressonância vibratória. O espírito enfermo não desejava de forma alguma prejudicar a paciente. Perturbou-a pelo contato magnético íntimo prolongado e por se achar gravemente enfermo. Além disso, sendo a paciente uma sensitiva, e a sensibilidade é natural da pessoa, independe de rótulo religioso ou de qualquer outra coisa, recebeu de modo mais fácil e intenso a vibração desarmônica, tornando-se enferma. E cada vez pior, à medida que o tempo consolidava os laços da imantação. Removido o alérgeno, que era na verdade o espírito,
então ele chama aqui de alérgeno espiritual, a recuperação se deu em pouco tempo, apenas o necessário para que o organismo físico eliminasse as toxinas irritantes.